Photoshop 2023 e suas novas atualizações incríveis. Vamos ver? E se você tem computador com a placa de vídeo antiga, tem uma atualização muito útil também para você. Além dessas atualizações, tem atualização de desfoque dinâmico, tá? Tem atualizações no Camera Raw. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui para você nas configurações duas coisas úteis, mas muito úteis mesmo. A primeira é aqui nessa opção vinculação de tecnologia. Essa opção, se você tiver uma placa de vídeo mais antiga, de DirectX 11 para baixo, lembra aquela época, placa mais antiga, de 2016 para baixo? Você deixa essa opção marcada para que o Photoshop possa trabalhar de uma maneira mais estável. Isso aqui é muito útil para você, uma atualização desse Photoshop 2023. Outra coisa legal também é aqui também no processamento de imagem. Aqui você vai conseguir trabalhar com a imagem quando você vai selecionar um assunto. Tem duas opções. Do dispositivo, que diz que é mais rápido, ele vai tentar usar aí o próprio Photoshop para encontrar a seleção da imagem ideal. E aqui no modo nuvem, ele vai buscar aqui uma forma de encontrar a seleção através da nuvem. Tá? Um processamento online. Então, se você tem uma internet boa, até é legal usar essa opção aqui, tá? Que é no meu caso, que ela é mais rápida, no meu caso, computador mais antigo, que é esse, né? E aqui é o processamento, que você pode deixar rápido ou estável. Eu gosto de deixar estável, beleza? Essas são as duas opções aqui das configurações nessa atualização que são boas, tá? Outra coisa agora é sobre selecionar objetos, que ficou mais prático. Eu vou adicionar uma imagem aqui, vou apertar Ctrl O, eu vou selecionar essa moça que está aqui na foto, tá? Vou adicionar ela ao projeto. E agora eu vou selecionar um assunto. Deixa eu só mudar a posição da minha câmera para um lugar aqui que eu acho que não vai atrapalhar o que eu estou fazendo, beleza? Vamos lá, vou vir aqui. Aqui nesse ícone aqui tem selecionar objeto, tá? Mas antes eu quero te mostrar o selecionar assunto, que é aqui em cima, ó. Selecionar assunto. Vamos tentar selecionar o assunto no modo, ó lá, no modo da nuvem, ou seja, ele vai selecionar com muito mais detalhes. Olha a seleção dessa jovem, como ficou legal, tá? E aí você pode selecionar e mascarar, e trabalhar aí com a seleção, fazendo aí um refinamento mais suave, tá? Aí você configura do jeito que você achar melhor, beleza? Criar uma nova camada, ok. Como é que fica bem a seleção? Que ficou faltando algumas partes, né? Outra coisa que é legal é a seleção de objetos, que eu vou estar mostrando para você agora. Então eu vou selecionar aqui aquela foto de futebol que tem bem aqui. Vou adicionar aqui ao projeto. Vou vir aqui, tá vendo essa ferramenta aqui? Quando você clica nela, selecionar objeto. E você vai e seleciona qual é o objeto que você quer fazer a seleção individual. E essa ferramenta ela foi aprimorada, tá? Ela foi aprimorada, ela melhorou bastante. Aqui em cima você consegue ver algumas configurações como o modo de retângulo e você muda se você quiser. Você pode usar até mesmo a ferramenta laço, né? Para você selecionar um objeto. Uma coisa legal também que tem agora no novo Photoshop é que se você selecionar a garota aqui, vamos lá, vamos selecionar ela. Ele está fazendo um processamento em nuvem. Agora, se eu clicar com o botão direito sobre a imagem, vai aparecer aqui, ó, preencher, traçar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo, excluir e preencher seleção. Então eu vou selecionar essa opção aqui, ele vai excluir a moça da foto e vai preencher automaticamente. Isso economiza um tempo incrível, que a gente tinha que ficar vindo editar e fazer esses negócios, né? Então essa é uma outra novidade que também tem nessa ferramenta. Aí se eu quiser tirar isso daqui, ó, eu seleciono, botão direito, posso colocar preencher aqui, sensível ao conteúdo aqui em cima, ó, e pá, removeu. É uma nova ferramenta do Photoshop que ajuda no processo de trabalho. O Photoshop agora tem a opção convidar para editar e convidar para revisão. Essa segunda aqui é muito boa, pois um cliente de repente pediu para você fazer uma edição, você pode clicar aqui, criar um link
E aí ele vai poder fazer o seguinte, cara. Ele vai poder entrar no seu link e opinar sobre o seu objeto. Eu vou colocar aqui foto, tá? E ele vai gerar um link. Aí você coloca o nome da foto. Você clica de novo aqui, se acaso saiu pela primeira vez, tá? Compartilhar para revisão. Coloca o nome da foto, o jogo. E aqui qualquer pessoa com link pode comentar, somente convidados. Qualquer pessoa com link, criar um link. Aí você aguarda, tá? Você tem que ter o Creative Cloud, você tem que ter aí liberado o Photoshop já com assinatura, original. E aí você aguarda que ele vai gerar um link. E depois que o link estiver pronto, você faz o quê? Simplesmente copia o link, tá? Ou clica no link aqui, copia o link e manda para a pessoa. E ela vai poder editar. Deixa eu entrar no modo anônimo aqui. Eu vou colar aqui dentro. E a pessoa que tiver o link, ela vai simplesmente poder entrar aqui e fazer um comentário. Thiago, pode, normalmente é assim, pode mudar a cor da camisa do time? E aí ela vai enviar. E aí você consegue fazer o feedback à vontade, né? Aí ele vai colocar o nome dele aqui, né? Daniel. E ele vai compartilhar como convidado. Pronto. E aí a opinião dele vai estar ali. Isso você pode criar uma arte. E aí você pode criar uma arte e divulgar para alguns amigos e pedir para eles opinarem a respeito dessa arte. Cara, isso é incrível. Essa função aqui é incrível, incrível, incrível. É uma novidade do Photoshop também. Uma outra atualização que eu achei bem interessante é aqui, ó. Você vai vir em filtros, Neural Filters. E aqui você vai escolher um filtro, você vai ter que baixar ele, tá? Que é esse daqui, ó, restauração de fotos. E você, olha, ele tem 862 megabytes, é grande. Você baixa e ele serve simplesmente para restaurar a foto antiga para um modelo mais novo, né? Vai deixar a foto mais nova. Claro que dependendo da foto, ele não vai fazer um milagre, né? Agora que você baixou, ele vai fazer aqui o rastreamento da foto, o cálculo da fotografia, e ele vai tentar mudar esse formato dessa imagem para uma mais atual. Esse processo pode demorar um pouquinho de tempo, tá? E aqui você controla o aprimoramento da foto, tá? Aprimoramento da face, do rosto da pessoa, e embaixo é a mais interessante, redução de arranhões. Então eu vou aumentar bastante aqui para usar esse efeito. Dependendo da foto, você tem que tomar cuidado para não distorcer a imagem, tá? Então aí você vê qual que é a quantidade de efeito adequada aí para a sua fotografia. Cara, olha só a diferença. Eu vou mostrar para você a diferença das duas imagens, tá? Eu vou criar aqui numa nova camada e você vai ver a diferença que esse efeito faz na recuperação das fotos, que é uma novidade também do Photoshop, né? Eu criei a nova camada. E olha, antes, tá? Antes, depois. Antes, depois. Outras novidades que são interessantes também está no Camera Raw. Então eu vou vir aqui, clicando nessa bolinha que tem bem aqui, que é a bolinha de seleção. Ela vai aparecer aqui assunto, tá? Que é aquela mesma seleção do Photoshop, selecionar assunto, selecionar o céu, selecionar plano de fundo. Então eu vou clicar essa daqui e tem aqui, ó, encontrar pessoas nas fotos, que também é muito legal. Então eu vou esperar ele fazer o rastreamento aqui, que ele vai encontrar essas pessoas. E você vai poder fazer uma edição localizada com mais detalhe na sua foto. E eu vou mostrar essa ferramenta que é incrível. Olha que legal, cara. Olha só. Aqui, ó, a primeira pessoa, tá? A segunda. E você vai poder editar, por exemplo, eu quero editar esse rapaz aqui, ó, esse cara aqui. É a pessoa número 10, né? Então eu vou editar ela. Então eu clico sobre a pessoa número 10. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma máscara dessa pessoa. E quando ele criar essa máscara, ele vai separar partes do corpo dela para você editar. Então, por exemplo, se eu quiser editar a pele dele, é esse. Se eu quiser editar a pele corporal, é essa. Sobrancelha é essa. Olha que legal. Vamos supor que eu queira mudar o cabelo. Eu quero que ele fique com um cabelo diferente. Então eu vou clicar no cabelo
Vou clicar em criar, tá? E olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou procurar aqui matiz e saturação e vou mudando o cabelo dele aqui, tá? Botar... Ficou ali legalzinho, mais ou menos, né? Mas você pode editar o cabelo do cara por partes do corpo, né? Você vai fazendo aí a sua edição. Como também tem na ferramenta de seleção, não só o cabelo, tá? Tem outras coisas. Eu vou clicar aqui em adicionar. Eu posso adicionar mais uma seleção aqui. Eu quero mudar o fundo. Então eu vou selecionar o fundo aqui. Ele vai fazer essa seleção do fundo. Pronto. E aqui eu posso editar o fundo dessa imagem. Pronto. Agora vamos lá? Eu quero ele bem escuro. Então vou tirar a exposição toda desse fundo. Vou botar um contraste bem forte. Vou aumentar os realces. Vou diminuir o branco. E vou diminuir os pretos. E olha só. Eu consigo tirar, mudar totalmente o fundo da imagem. Com poucos cliques, cara. É incrível esse software, essa ferramenta de seleção, cara. É a melhor coisa que tem. Você pode selecionar objetos, pessoas, fundo, céu, assunto, intervalo e luminosidade. Tem vários aqui, cara. Até com o próprio pincel você pode fazer essa seleção. E aí você vai clicando em adicionar aqui, cada seleção nova ele vai criando uma máscara. Incrível, né? Bom, é isso daí, cara. Essas são as novidades que para mim fazem total diferença nesse novo Photoshop. Olha que milagre que eu fiz essa imagem com pouca edição, né? O fundo estava muito estourado e tal. Olha como é que ficou massa. Poucas edições e você transforma aí o seu trabalho, a sua arte em algo incrível. Gostou? Deixa seu like, se inscreva, visite o canal Photoshop Sem Frescura, que eu estou abrindo um canal com dicas para Photoshop. Entre lá se você quiser aprender. Fui!